DS, tudo bem? Eu sou Juliane Chagas e essa é a comunidade DS. Hoje eu vou falar sobre funções do Excel que ninguém conhece, hein? Você só vai ver aqui. E para começar o vídeo daquele jeito, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ajuda a gente, pô. Para começar, eu tenho aqui essa linha cheia de caracteres de igual e sinal de mais, mas como é que será que eu fiz isso? Será que eu fui escrevendo um a um? Muita coisa, né? Bem, para isso eu usei a função rept. Ela usa dois parâmetros. Então você escreve rept e você escolhe o texto que você quer repetir. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui. Lembrando que põe entre aspas, né? E aí ponto e vírgula, e o segundo parâmetro vai ser quantas vezes que você quer repetir esse texto. Então coloquei 200, que já ocupou a linha toda. E ela é bem simplesinha. Quantas vezes você vai repetir o texto que você quer que repita. Isso pode ser bem interessante para colocar algum visual diferente na sua planilha, né? Para mostrar a segunda função, vamos supor aqui que eu tenho essa linha com esses valores e a minha intenção é colocar esses valores numa única coluna. Então eu posso vir, selecionar eles, copiar e ao clicar com o botão direito vai me abrir as opções para como que eu posso colar esses valores. E uma delas é transpor. Só que se eu alterar um desses valores, ele não vai mais alterar aqui, né? Porque eu copiei os valores e eles não estão... Um não tem referência mais ao outro. Depois que eu colei, já se perdeu a referência. Se eu quiser manter essa referência entre esses valores das linhas e o das colunas, eu posso usar, então, a função transpor. Seria isso aqui, transpor. E ele vai receber uma matriz, que pode ser tanto linha ou coluna. Se ele receber uma linha, ele vai transpor numa coluna. Se ele receber uma coluna, ele vai transpor numa linha. Então, selecionei esses valores. E aí, ele jogou numa coluna. Se eu alterar, ele vai alterar de volta aqui. Beleza? Da mesma maneira, né? Então eu posso transpor essa coluna para uns valores em linha. Transpor. Seleciono a coluna. E olha só, ele já apareceu esse joguinho da velha aqui, que ele entende que é uma matriz, né? Quando o Excel se referencia a uma célula dessa maneira, é uma matriz. E aí eu fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, ele pegou a coluna, os valores que estavam numa coluna e colocou numa linha. Ele transpôs de linha para coluna ou de coluna para linha. Você que sabe. Essa função aqui é para investidor. É para quem quer pensar como que eu posso investir no meu dinheiro de uma maneira inteligente, quanto que provavelmente eu vou ter de rendimentos no futuro, se eu for colocar um pouquinho de economia por mês, quanto que eu vou ter daqui um ano, não sei, 2. Então, temos aqui a função que seria VF apenas, que é valor futuro, né? Ela vai receber uns parâmetros de taxa, que se refere a quantos porcentos de rendimento que o meu investimento vai ter, né? Fala muito, Selic caiu, Selic baixou, né? O que é Selic, afinal, né? Seria uma taxa de juros, né? Se eu investir, eu vou ter uma taxinha de juros, tá? Mais ou menos 13%, 14% ao ano. Eu posso chutar também que a taxa de juros vai estar 1% ao mês. Então, eu tenho que informar esse valor, né? Aí depende do investimento que você vai colocar. Alguns têm um rendimento, ele já te informa no início quanto que vai render, outros não. Mas você informa para a fórmula do Excel quanto que vai ser essa taxa, de quanto que vai render o seu dinheiro. O segundo parâmetro, né, é o número de períodos, por quanto tempo que você vai deixar esse dinheiro investido. Então, se eu colocar uma taxa mensal, a gente já está trabalhando com uma fórmula que é mensal. Então, vai ser
número de mês que eu vou colocar. Se eu colocar uma taxa anual, eu tenho que colocar o número de anos, e assim vai. Este outro parâmetro, que é o pagamento, se refere a aportes ou mensais ou anuais que eu vou fazer. Vai também estar de acordo com como que eu vou estar pensando conforme eu for escrever essa fórmula. Se eu colocar a taxa, que é referente à taxa anual e o período anual também, e de ano em ano eu for colocar uma quantia a mais no meu investimento, né? A cada ano eu vou colocar o meu 13º, né? Então, vai ser esse o valor que eu vou colocar a mais no meu investimento. Ou se for por mês, né? Também. Cada mês eu coloco uma certa quantia que vai ser somada no meu investimento e vai ter os cálculos envolvendo justamente a taxa e o número de período que eu vou estar investindo. Esse outro valor é um valor opcional, então que ele está entre colchetes, que é o valor presente. Quanto que eu tenho hoje para começar a investir meu dinheiro? E temos aqui também o tipo. Se eu vou receber o retorno desse investimento lá no fim do período, que é justamente o número de períodos que eu coloquei aqui, já no início eu já recebo. Normalmente a gente tem que esperar o tempo passar e a gente só vai ter um retorno disso lá na frente, né? Então vamos ver na prática como seria isso. Vamos supor que eu vou ter um rendimento de 1%. Eu posso imaginar então como sendo um investimento que eu vou fazer a cada mês. Mais ou menos 1%. Eu quero investir por 3 anos. Só que eu coloquei a taxa de 1%. Eu estou pensando no meu investimento como sendo por mês. Então seria vezes 12, né? Porque eu tenho que colocar um valor de meses e não em anos. Então 3 vezes 12 já vai dar a quantidade de meses que eu vou investir, pensando que eu vou investir por 3 anos. Isso aí já dá 36 meses. Pagamentos por período, ou seja, nesse caso eu estou pensando em mês. Quanto que eu vou colocar no meu investimento por mês? Se eu for colocar 50. Então, a cada mês ele vai colocar 50 no meu investimento. O valor inicial eu estou começando com 200. Eu tenho 200 hoje, eu quero começar a investir, eu quero aumentar meu dinheiro, coloco 200 e a cada mês eu vou colocar 50. Pensando que eu vou ter um rendimento mais ou menos de 1% ao mês. E aí, daqui 3 anos, ou seja, daqui 36 meses, eu vejo o que deu disso, né? A fórmula, então, VF, valor futuro, que vai receber a taxa pelo número de períodos, que vai ser o 36 meses que eu coloquei. Pagamentos a cada período, 50. O valor presente, comecei com 200. E é opcional colocar isso, mas eu vou colocar que eu vou receber isso no fim do período. E pronto. Eu perdi 2.400. Na verdade, essa fórmula ela retorna um valor negativo. Então você coloca um sinal de negativo aqui na frente, que aí ele já vai inverter o sinal do teu valor para positivo. Então lá na frente, daqui uns 3 anos, se você começar com 200 hoje e a cada mês colocar 50 reais, pensando num investimento de 1% ao mês por 36 meses, você vai ter lá na frente, lá no final, R$ 2.440. É esse o cálculo, a estimativa, né? Estimativa porque na vida real a taxa de juros às vezes pode subir um pouquinho ou não. Não sei como que vai ser o investimento que você escolheria, né? Mas se realmente fosse garantido que a taxa de juros por mês realmente fosse 1%, aí o valor no final vai ser esse aqui. Essa fórmula vai permitir que você encontre valores partindo de uma referência. Então eu tenho aqui alguns valores que foram vendidos por essas pessoas no decorrer desses meses. Então, se eu quiser colocar aqui embaixo os valores de um dos meses, ou seja, de uma dessas colunas, eu
posso usar a fórmula desloque. Que ela vai receber uma referência. Então, se eu quero retornar os meses, vai ser algumas colunas, né? Eu posso retornar, então, selecionar, quer dizer, uma coluna. Só que aí eu vou selecionar a primeira coluna, que vai ser uma referência. E aí eu escolho quantas linhas que eu vou deslocar essa área que eu selecionei. No caso, eu não quero deslocar nenhuma, porque eu quero apenas me deslocar entre as colunas. Eu não quero deslocar essas células que eu selecionei para baixo. Então, quanto que eu vou deslocar de linhas é 0. E aí as colunas, eu escolho quantas colunas que eu quero deslocar para o lado. Então, se eu quiser pegar março, eu vou deslocar 1, 2 e 3. E aí, ele me retorna os valores de março. Vou até colocar a formatação, ó. Então, são os mesmos valores. A mesma coisa eu posso fazer para os vendedores. Eu posso colocar desloque, e aí a minha referência vai ser a linha. E aí eu coloco a primeira linha, quantas linhas eu quero deslocar esse intervalo que eu selecionei. No caso, vou selecionar algumas linhas para baixo. Então, eu posso escolher o Lucas. Então, eu vou deslocar para baixo. 1, 2 e 3 também. Eu vou deslocar 3 linhas para baixo. E as colunas, eu vou deslocar 0. Porque esse intervalo aqui, que eu selecionei, eu não quero andar ele para o lado, né? Eu quero só descer. Tipo, a partir dessa referência, eu quero descer 3 linhas. Então, coluna 0. E aqui eu tenho os valores do Lucas. São os mesmos. Com isso, eu já posso colocar aqui uma opção de como que eu posso buscar os valores ou dos meses ou dos vendedores, né? Eu posso até colocar uma validação de dados, que vai receber uma lista de vendedores. Então, eu tenho aqui a lista com os vendedores e eu quero poder escolher qualquer um deles e mostrar aí embaixo quanto que eles venderam. Então, eu escolho esse aqui e eu já sei que eu fazendo o desloque, eu vou conseguir buscar os valores vendidos. Eu escolho a referência, no caso vai ser as linhas, porque os valores vendidos pelos vendedores estão nas linhas. E quantas linhas que eu vou deslocar para baixo? Se eu quero automatizar essa parte, escolher o Lucas e ele já encontrar o Lucas, então eu não vou colocar um número fixo, né? Não vai ser 3, porque no que eu trocar essa opção, já vai ser outro número, já não vai mais ser 3. Nisso eu posso colocar aqui dentro uma outra função. Eu vou explicá-la aqui fora. Vamos recomeçar. Aqui, essa nova função que pode nos trazer esse número automaticamente vai ser a corresp, em que eu vou escolher um valor, o valor que eu vou procurar, no caso vai ser essa aqui, o Lucas, que é a célula justamente que eu coloquei a validação de dados com aquela lista. E onde que eu vou procurar esse valor? Vai estar aqui, nessa matriz. E ele está com formato de moeda, deixa eu só mudar. Tirar as vírgulas. Tá. Ele trouxe o número 3, que é a referência 3. Né? Concorda que eu posso colocar o corresp dentro da desloque. Que aí ele já me informa automaticamente que eu vou deslocar 3 linhas. E aqui, se eu trocar, ele vai mostrar 2. Se eu colocar o Pedro, vai mostrar 4. Eu posso colocar essa fórmula dentro da desloque. Então, desloque. A minha referência vai ser as linhas, porque eu estou buscando os valores que estão nas linhas. Valores vendido pelas pessoas está nas linhas e não nas colunas. Ponto e vírgula, as linhas. Quantas linhas que eu vou deslocar? Aí eu coloco a corresp aqui dentro. Corresp, que eu vou buscar qual valor, vai ser o valor que eu selecionar na lista. E onde que eu procuro? Aqui,
nesse intervalo de células que tem o nome de todos eles. Aqui terminou a Corresp. E agora voltamos a colocar os parâmetros da desloque. Quantas colunas que eu vou deslocar? Eu não vou deslocar nenhuma e acabou. Eu tinha esquecido de colocar o parênteses para fechar a fórmula. Bem, coloquei aqui e me deu, esse 4 eu não preciso mais, me deu todos os valores vendidos pelo Pedro, certo? São os mesmos. Eu posso também, se eu quiser colocar aqui embaixo, posso combinar com a transpor que a gente já viu hoje. E aí tudo que eu escrevi vai ficar dentro da transpor. Então fecha os parênteses, agora não vai dar aquela mensagem de erro. E ó, ficou aqui para baixo. Aqui eu tinha acabado de tirar a formatação de moeda, né, por isso está diferente. Ou eu posso colocar tudo isso dentro de uma soma também. Então, em vez de ser transpor, soma. E aí vem num valor único, né? Que esse 21 aqui é o total vendido pelo Pedro. E esse foi mais um vídeo da comunidade DS, onde eu mostrei funções que são pouco conhecidas no Excel. Comenta aí, você já conhecia elas? Se gostou, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal, hein? E até mais!